Na videoaula de hoje, nós vamos discutir as harmônicas geradas no sistema elétrico de potência. Esse assunto está intimamente ligado com a qualidade do uso da energia elétrica dentro do mundo industrial. No mundo industrial hoje, as cargas são divididas em dois grandes grupos. Nós temos as cargas passivas, composta pelas cargas RLC, que representam os grandes resistores, motores elétricos e os bancos de correção de fator de potência. E essas cargas RLC, quando nós observamos a onda da corrente na rede, a onda da corrente é uma onda senoidal perfeita. O segundo grupo de cargas são as cargas ativas, são as cargas eletrônicas que também estão hoje em dia conectados na rede industrial. As cargas eletrônicas elas são compostas por semicondutores. O semicondutor ele não conduz corrente a todo instante. Isso faz com que ocorra uma deformação na onda da corrente na rede. E é esta deformação que causa as correntes harmônicas, que fazem com que as correntes harmônicas sejam geradas na rede de alimentação. Agora, por que a carga eletrônica deforma a onda da corrente? Bom, nesse exemplo aqui, a gente observa que só existe solicitação de corrente da rede nos instantes de carga do nosso capacitor de filtro. Então, toda vez que o capacitor se carrega, é onde ocorre a solicitação da corrente na rede de alimentação. Isso ocorre no semiciclo positivo e também vai ocorrer no semiciclo negativo da rede. Nos instantes de descarga do capacitor, é ele que fornece energia para a carga. Consequentemente, não ocorre a absorção de corrente da rede. Isso faz com que a onda da corrente gerada na rede seja uma onda não senoidal, seja uma onda deformada, que são ondas características de cargas eletrônicas, de cargas não lineares. Então, as cargas passivas elas geram ondas de corrente senoidais, e do ponto de vista harmônico, a senoide é uma onda pura, porque só vai existir corrente na frequência fundamental, que é a frequência de 60 Hz. Quando você tem uma carga ativa, a onda da corrente na rede não é uma onda senoidal perfeita, é uma onda que tem uma certa deformação. Em função dessa deformação que ocorre na forma de onda, além da corrente na frequência fundamental, vão surgir correntes em frequências múltiplas dessa corrente fundamental. E essas outras correntes em frequências múltiplas nós chamamos de correntes harmônicas. Então aqui nós temos um exemplo da corrente harmônica para uma carga passiva. Então observe que para a carga passiva a onda da corrente na rede é uma onda senoidal perfeita, e quando a gente traça o espectro harmônico, a gente pega essa forma de onda, decompõe pela transformada trigonométrica de Fourier, e através dessa decomposição nós criamos um gráfico chamado de espectro harmônico, onde nós vamos ter correntes em função da frequência. Observe que para a onda senoidal, que é uma onda pura, você só tem corrente na frequência fundamental. A escala aqui está em kHz, então nós só temos corrente em 60 Hz. Observe que não existem correntes em frequências múltiplas da corrente fundamental. Porém, quando nós temos uma carga eletrônica, observe que a onda da corrente é uma onda deformada. Quando você faz a mesma decomposição dessa forma de onda, usando a transformada trigonométrica de Fourier e traça o gráfico do espectro harmônico, onde você vai ter corrente em função da frequência, você observa que, além da corrente na frequência fundamental, aparecem outras correntes em frequências múltiplas da fundamental. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, uma corrente na frequência de 180 Hz, que nós chamamos de terceira harmônica. Por que terceira harmônica? Porque a frequência dela é 3 vezes maior do que a frequência da fundamental, que é 60 Hz. Nós vamos ter a quinta harmônica,
que está numa frequência de 300 Hz, a sétima harmônica na frequência de 420 Hz, a nona harmônica na frequência de 540 Hz, e assim de forma sucessiva, né, até aqui a 19ª harmônica na frequência de 1141 Hz. Então, observe que quando você tem uma carga eletrônica, decompondo a onda da corrente, aparecem na rede elétrica, além da corrente fundamental, correntes múltiplas, né, dessa corrente fundamental. Observe que não existem correntes harmônicas pares, né? Só tem harmônicas ímpares. Por quê? Porque a onda tem simetria de meio ciclo. Então, como você está na linha de alimentação, a onda da corrente tem simetria de meio ciclo. Quando existe simetria de meio ciclo, as harmônicas pares elas se cancelam na rede elétrica, ficando apenas as harmônicas ímpares, né? Terceira, quinta, sétima, nona, e de forma sucessiva. Eletricamente, como que nós representamos essas harmônicas na rede? Bom, pela carga circula a primeira harmônica. A primeira harmônica, ela que gera o trabalho, é ela que faz com que a energia elétrica seja convertida em trabalho. É ela que vai circular pela carga. As outras correntes harmônicas nós representamos como fontes de corrente, que circulam na rede de alimentação, aumentando o valor da corrente na rede, porém, essas correntes harmônicas não geram trabalho, elas só geram um aumento de perdas. Por quê? Porque ocorre um aumento da corrente na linha de alimentação. E as perdas elétricas, elas aumentam com o quadrado da corrente elétrica. Portanto, as cargas eletrônicas fazem com que a corrente elétrica aumente na rede elétrica, aumentando as perdas e, consequentemente, aumentando o consumo da energia elétrica dentro de uma planta industrial, que apresenta problemas relacionados com as correntes harmônicas. Quais são as principais fontes geradoras de harmônicas, né? Nós temos aí os drivers que alimentam os motores elétricos, né? Então nós temos inversores, soft starters, servo-acionamento, conversores, retificadores comutados pela rede, máquinas de solda, fornos a arco, fonte chaveada, reator eletrônico. Então, esses perfis de cargas que estão conectadas na rede são as principais fontes geradoras de harmônicas. Principais consequências que essas harmônicas geram na rede elétrica: sobreaquecimento e queda de tensão nos condutores, em função do aumento da corrente que vai circular na linha de alimentação, presença de sobretensões e sobrecorrentes, né, dentro da instalação elétrica, em função do aumento da própria corrente gerada pelo excessivo valor dessas correntes harmônicas, queima de capacitores em bancos de correção do fator de potência. Então, quando tem harmônica na rede, ocorre a queima dos capacitores de correção. As harmônicas elas fazem com que ocorra a queda do fator de potência, provocam funcionamento intermitente de computadores, e no chão de fábrica, né, você tem lá o CLP, CNC, sistema SDCD, que é o sistema digital de controle distribuído, sistemas supervisórios, né, que acabam sendo influenciados pelo alto índice harmônico, né, que possa existir na rede elétrica de alimentação. Então as harmônicas acabam causando funcionamento intermitente, né, em computadores, né? Interferências nos sistemas de comunicação e nos sistemas de processamento de dados, né? Então, dentro de uma rede industrial, que é fundamental aí na parte de parametrização de máquina, na parte de troca de informações entre máquinas também, as harmônicas elas podem influenciar no funcionamento dessa rede de dados industriais, causando problemas dentro do processo de fabricação.
Onde tem harmônica existem alto índice de queima de motor elétrico, principalmente em função da quinta harmônica, e as harmônicas também apresentam falhas, né, e queima nos transformadores de distribuição de energia elétrica contidos, né, dentro de um grande sistema industrial. Muito bem. As harmônicas, elas são divididas em ordem, frequência e sequência. Cargas monofásicas geram harmônicas de índice completo, né? Quando você tem uma carga monofásica conectada na rede. E quais são as cargas monofásicas, né? Iluminação, por exemplo, cargas de escritório, né? Computadores, máquinas de xerox, né? Impressoras. Então, via de regra, cargas contidas no escritório da fábrica, mais a iluminação do galpão são cargas monofásicas. Cargas monofásicas possuem espectro harmônico completo, ou seja, dentro do espectro harmônico gerado por uma carga monofásica, nós temos as três sequências: positiva, zero e negativa. Então, as harmônicas são divididas em três grandes famílias. Harmônicas de sequência positiva são aquelas geradas por três correntes defasadas entre si em 120 graus que rodam no sentido anti-horário. Harmônicas de sequência negativa são compostas por três correntes defasadas entre si também em 120 graus, só que rodam no sentido horário. E nós temos as harmônicas de sequência zero, que não estão defasadas em 120 graus, possuem um único sentido de movimento. Essas harmônicas de sequência zero, também chamadas de harmônicas homopolares, circulam na linha de alimentação e também circulam no neutro da instalação elétrica. Harmônicas de sequência positiva e negativa não circulam no neutro. Por quê? Porque são três correntes defasadas entre si em 120 graus. Quando elas se encontram no neutro, elas se somam. Na somatória, elas se anulam, né? Se eu somo três correntes de mesmo módulo defasados em 120 graus, a somatória dá sempre zero. As correntes de sequência zero, por não estarem defasadas entre si em 120 graus, quando elas se encontram no neutro, elas acabam se somando no neutro, no sistema elétrico de alimentação. Aqui cabe fazer uma pequena observação. Se você tem, por exemplo, 30 A na fase R, de corrente de sequência zero, terceira harmônica, por exemplo, 30 A na fase R, 30 A na fase S, 30 A na fase T, quando essas três correntes se somarem no neutro, a somatória vai dar 90 amperes. Então, no neutro, você tem um valor de corrente de sequência zero 3 vezes maior do que o valor da corrente de sequência zero que circula em cada fase de alimentação. Então, quando você tem uma carga monofásica, você tem o espectro harmônico completo. Você vai ter as harmônicas de sequência positiva, zero e negativa. As harmônicas são divididas em uma ordem, que vai da primeira harmônica, né, até a enésima harmônica, e para cada ordem você tem uma frequência, né, associada para cada ordem harmônica. Por exemplo, a nona harmônica, a frequência dela é 9 vezes maior do que a frequência fundamental, do que a frequência da primeira ordem, né, que é a nossa primeira harmônica. Do ponto de vista sequência, né? Harmônicas de sequência positiva. Primeira harmônica, sétima harmônica, 13ª harmônica. Pertencem à mesma família, né? Harmônicas de sequência zero. Terceira harmônica, nona harmônica, 15ª harmônica. Também pertencem à mesma família. Harmônicas de sequência negativa. Quinta harmônica, 11ª harmônica, 17ª harmônica. Também pertencem à mesma família. Então, as harmônicas são divididas em três famílias. Cargas monofásicas possuem espectro harmônico completo, ou seja, na sua constituição harmônica, ela possui as três famílias: sequência positiva, sequência zero e sequência negativa. Já as cargas trifásicas, eu peguei um retificador trifásico aqui para fazer um levantamento das harmônicas quando a carga ela é trifásica. Já para a carga
trifásica, quando a gente faz a decomposição, né, da onda da corrente na rede elétrica de alimentação, traçando o espectro harmônico, a gente observa que a carga trifásica não gera as harmônicas de sequência zero. Não tem terceira, não tem nona, não tem 15ª. Ou seja, para a carga trifásica, nós temos um espectro harmônico reduzido. Nós só geramos as harmônicas de sequência positiva e negativa. Por quê? Porque nós não usamos o neutro na alimentação. Então, quando você não usa o neutro na alimentação da carga, você não gera as harmônicas de sequência zero. Você só gera a harmônica de sequência positiva e as harmônicas de sequência negativa. Então, quando a gente olha o espectro harmônico de uma carga trifásica, nós só temos harmônica de sequência positiva e negativa, nós não temos harmônicas de sequência zero. Por quê? Porque nós não usamos o neutro na alimentação. E aqui vale uma observação, né? Quando você for alimentar cargas monofásicas, sempre procure trabalhar com tensões de linha e não com tensão de fase. Por quê? Porque na tensão de linha você não usa o neutro na alimentação dessa carga. Consequentemente, você vai gerar um espectro harmônico reduzido. Então, se você vai ter que ligar 120 lâmpadas dentro de um galpão, né, você tem que ligar 120 lâmpadas LEDs dentro de um galpão, você me alimente essas lâmpadas com tensão de linha, fase-fase, em 220 volts, e não me alimente com tensão de fase neutro, em 127 volts. Para quê? Para não usar o neutro, consequentemente você não estará gerando as harmônicas de neutro. Então você gera harmônica sim, porém você gera um espectro harmônico que contém menos corrente harmônica. Então, para o sistema elétrico é melhor. Então, sempre procure trabalhar com tensão de linha e não com tensão de fase na alimentação das cargas monofásicas. Isso também vale para computadores, né? Você tem que ligar uma quantidade grande de computadores dentro do sistema elétrico de alimentação. Sempre trabalhe com tensão de linha, alimente os computadores em 220 e não alimente os computadores em 127 volts. Você vai gerar um espectro harmônico menor, você não gera as harmônicas de sequência zero porque você não está usando o neutro na instalação elétrica. Aqui é só uma pequena observação com relação ao modo correto de você alimentar as cargas monofásicas. Bom, as harmônicas elas afetam o fator de potência. Quando você tem uma carga passiva, que é uma carga RLC, como que você calcula o fator de potência? Você calcula pelo cosseno do ângulo da carga. Então você conhece o ângulo de carga, tira o cosseno do ângulo da carga, você calcula o fator de potência. Quando você tem uma carga ativa, o cálculo ele muda um pouco, né? Por quê? Porque a potência ativa, que é aquela que é convertida em trabalho, no seu cálculo é feito usando a corrente fundamental. Então, o cálculo da potência ativa é raiz de 3, V de linha, corrente da primeira harmônica, que é a corrente fundamental, vezes o cosseno φ, dividido pela potência aparente, que é a raiz de 3, V de linha, e aí na potência aparente é a somatória de todas as harmônicas, né? Então, vezes a somatória das harmônicas. Você cancela a raiz de 3 com raiz de 3, V de linha com I de linha, então o fator de potência ficou a divisão da primeira harmônica pela somatória. Isso nós chamamos de fator de deformação, vezes o cosseno φ, que nós vamos chamar de fator de deslocamento. Então essa aqui é a nova visão do fator de potência. Então quando você está no mundo industrial e o fator de potência está menor que 0,92, você não vai fazer a dada correção com banco de capacitor. A pergunta que você tem que se fazer é: o fator de potência está baixo em função da deformação, que é provocado pelas harmônicas, ou em função do deslocamento, que é provocado pela carga passiva? Então você tem que olhar a carga instalada. Se a predominância da carga instalada for carga eletrônica, provavelmente o fator de potência está baixo em função das harmônicas. Então você vai fazer a correção com filtro harmônico ativo. Agora, se a predominância de carga é passiva, então provavelmente o fator de potência está baixo em função do deslocamento. Então você faz a correção
com banco de capacitor. O que não pode ser feito, né? O fator de potência está baixo, ele está baixo em função das cargas eletrônicas, ou seja, ele está baixo em função das harmônicas, e aí você coloca capacitor para corrigir o fator de potência. Capacitor corrige deslocamento, capacitor não corrige deformação. Você põe capacitor em paralelo com o fator de potência, o fator de potência não sobe. Muito pelo contrário, ele pode ficar menor do que o valor que ele estava, né? Ou seja, você piora o problema. Então você tem que isolar o problema. O fator de potência está baixo por quê? É deformação ou é deslocamento? Olha o perfil de carga instalado. Se a predominância da carga é eletrônica, o problema é deformação. Então você vai corrigir o fator de potência com filtro harmônico ativo. O que o filtro vai fazer? Ele vai eliminar as correntes harmônicas, né, deixando apenas a fundamental. Então, essa divisão aqui se aproxima de 1. Se aproximando de 1, o fator de potência ele sobe, né, ficando acima de 0,92. Agora, se o problema for deslocamento, carga passiva, aí sim você corrige com um banco de capacitor. Então, essa é a nova visão aí que nós temos relacionada com o fator de potência, né, visto do ponto de vista harmônico. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado hoje em dia com o modo que você vai corrigir o fator de potência. Você tem que isolar o problema para fazer o ajuste desse fator de potência de forma correta. Tá? Se o problema for harmônico, a correção é feita com filtro harmônico ativo. Um outro índice muito importante usado dentro das análises harmônicas, nós chamamos de TDHI, taxa de distorção harmônica da corrente. Essa TDHI, ela mede, né, a somatória das harmônicas, né, pela fundamental. O ideal é que esse valor aqui seja menor do que 10%. Tá? TDHI com valores maiores do que 10% quer dizer que a somatória dessas harmônicas, ou seja, você tem grandes amplitudes de harmônica na rede elétrica de alimentação. Isso quer dizer que, harmonicamente, você está com um problema grave na rede elétrica, ou seja, com TDHI acima de 10%, já é um sinal vermelho, né, dizendo que aquela planta elétrica tem um problema relativamente sério relacionado com as harmônicas. E um modo de você reduzir o valor dessa TDHI é reduzindo a amplitude, né, ou eliminando as correntes harmônicas geradas pela carga. E essa redução ou eliminação dessas correntes harmônicas, ela pode ser feita pelo filtro harmônico. Muito bem. Até aqui nós falamos dos problemas que essas harmônicas geram, né? Então vamos falar de algumas soluções. Existe uma solução pontual, que é aquela que nós usamos indutores de linha, previamente calculados, ligados em série com a carga que gera harmônica. Nesse exemplo aqui, nós vamos entender qual que é a função do filtro. Tá? O indutor de linha, ele não vai eliminar nenhuma harmônica de forma específica. Tá? O que o filtro faz, ele vai fazer a atenuação do espectro harmônico, ele vai reduzir a amplitude das correntes harmônicas. Reduzindo a amplitude das correntes harmônicas, ele faz com que o fator de deformação se aproxime de 1 e ele vai fazer com que a TDHI se aproxime de 0, né, ficando com um valor menor do que 10%, fazendo com que ocorra uma redução significativa, né, das amplitudes de cada corrente harmônica. Então aqui nós vamos fazer, através de uma simulação, uma análise. Tá? Na primeira forma de onda, nós temos a onda da corrente na entrada do retificador sem o indutor de linha. E na segunda onda, nós temos a onda da corrente na entrada do retificador com o indutor de linha. Observe que nenhuma onda é perfeita, né? As duas ondas são ondas deformadas, porém aquela que se aproxima mais de uma onda senoidal é a segunda forma de onda. Consequentemente,
as duas ondas possuem o mesmo espectro harmônico, porém as amplitudes da segunda forma de onda elas são menores do que a amplitude da primeira forma de onda. Então, olhando do ponto de vista espectro harmônico, observe que no primeiro gráfico, que representa a forma de onda na linha de alimentação sem o filtro harmônico, nós temos as harmônicas de primeira ordem, quinta, sétima até a 19ª. E no segundo gráfico, que representa o espectro harmônico da onda da corrente com filtro, você tem as mesmas harmônicas. Então ele não eliminou de forma específica nenhuma harmônica. Porém, se você olhar as amplitudes, observe que ocorreu uma atenuação na amplitude das correntes harmônicas. Então, é essa a função do indutor de linha. Ele é um atenuador de harmônica. Ele vai atenuar a amplitude das correntes harmônicas. E quando essa atenuação ocorre, você observa que a TDHI, no primeiro caso, que estava em torno de 80%, caiu para 22%. E o fator de potência que estava em 0,75 subiu para 0,94. Então, o indutor de linha, ele é um atenuador de harmônica. Ele melhora, mas ele não resolve de forma efetiva o problema. Uma solução mais assertiva é a aplicação dos filtros harmônicos ativos. E a partir daqui eu vou usar algumas lâminas retiradas da apresentação da empresa RTA, que é uma indústria nacional, grande fabricante, né, de filtros ativos, né, e de soluções aí para melhorar a qualidade da energia elétrica dentro do processo industrial. Então aqui nós temos algumas fotos, né, de alguns filtros ativos aí que poderiam ser conectados em paralelo com o sistema elétrico de alimentação. Bom, como que o filtro ativo funciona, tá? Imagine que você tenha uma carga eletrônica que gera uma onda de corrente deformada. O filtro ativo coleta, através de um sensor de corrente, a forma de onda da corrente, ele decompõe por Fourier, então ele sabe, né, através do espectro harmônico, quais são as correntes harmônicas, né, geradas por essa carga, qual que é a amplitude de cada corrente harmônica, né, e em quais frequências que elas estão. O filtro eletronicamente gera as harmônicas contrárias, né? Então, por exemplo, suponha que essa carga tem uma quinta harmônica de 30 amperes. O filtro vai gerar uma quinta harmônica de 30 amperes também, porém de fase oposta, né? Ou seja, defasadas em 180 graus em relação à quinta harmônica que a carga está gerando. Se a carga gera uma sétima harmônica de 20 amperes, o filtro vai lá eletronicamente e gera uma sétima harmônica também na amplitude de 20 amperes, porém defasadas em 180 graus. O filtro vai gerar a contra-harmônica, ou seja, as harmônicas contrárias que a carga gera. Ele vai somar todas essas correntes harmônicas contrárias e vai injetar na rede elétrica através de uma forma de onda. Então a forma de onda que é injetada pelo filtro na rede possui todas as harmônicas geradas pela carga, porém em fase oposta. Correntes de mesma frequência, elas se somam na rede. Então se eu tenho uma quinta harmônica de 30 amperes, ela vai somar com uma quinta harmônica de 30 amperes também. Só que a quinta harmônica de 30 amperes gerada pelo filtro está defasada em 180 graus em relação à quinta harmônica gerada pela carga. Como elas estão defasadas em 180 graus, quando as duas harmônicas se somarem, a somatória vai ser igual a zero. Então o filtro ele elimina automaticamente todas as harmônicas geradas pela carga. Por quê? Porque ele gera a harmônica contrária. Ele gera uma onda de corrente de mesma amplitude, mesma frequência, porém defasadas em 180 graus. Quando essas duas ondas se somam, a somatória é igual a zero. Então, o filtro harmônico ele elimina cada harmônica gerada pela carga. E o que é que sobrou na rede? Na rede sobra apenas a corrente fundamental, que é a corrente em 60 Hz. Portanto, o filtro harmônico ele faz uma limpeza geral, né, nas harmônicas geradas pela carga.
Então a gente pode dividir o funcionamento do filtro em 3 estágios, né? No primeiro estágio ele faz a medição da corrente harmônica gerada pela carga. No segundo estágio, após essa dada medição, o filtro faz a injeção das correntes harmônicas de fase oposta em relação à carga, ou seja, ele gera as mesmas correntes que a carga gera, porém em fase oposta. No terceiro estágio, a corrente harmônica gerada pela carga é cancelada. Por quê? Porque elas vão se somando na rede e uma harmônica vai cancelando a outra, né? A harmônica que a carga gera, o filtro gera a harmônica contrária, que na somatória vai se cancelando, sobrando na rede elétrica de alimentação apenas a corrente fundamental. Então hoje em dia o filtro é uma solução de prateleira, né, que você compra em função da potência, né, e em função das harmônicas que você está querendo tratar, né, dentro do sistema elétrico de alimentação. Bom, nessa lâmina aqui nós vamos agora discutir um pouquinho qual a melhor posição para você localizar o filtro, né? Nesse exemplo aqui nós temos duas cargas que geram harmônicas, né? Uma na rede de 208 volts aqui, que são computadores, né, que estão gerando harmônicas. Essas harmônicas refletem no primário do transformador, que está na rede de 380 volts, onde nós temos uma outra carga eletrônica, né, que também gera harmônica, que é um conversor de corrente alternada para corrente contínua. As harmônicas geradas pelos computadores, né, acabam se somando com as harmônicas geradas pelo conversor, que vão refletir no primário do transformador, que está na rede de 480 volts, e é nessa rede que foi colocado um filtro ativo. Ou seja, desse ponto para cima ocorreu toda a limpeza das correntes harmônicas. Porém, resolveu o problema de sobreaquecimento, né, de perdas na instalação elétrica? Não. Observe que aonde eu tenho as cargas que geram as correntes harmônicas, eu continuo tendo sobreaquecimento, queda de tensão, continuo tendo problemas relacionados com as perdas, né, com o mau uso da energia elétrica. Nós só resolvemos o problema onde? Na linha de alimentação, aonde a concessionária mede, mas nós não resolvemos o problema interno dentro da nossa instalação elétrica. Porém, posicionar o filtro aonde a concessionária mede não é a melhor solução. Nesse segundo exemplo, nós posicionamos os filtros em paralelo com cada carga deformante. Porém, ainda existe um dado problema. Onde está o problema? Está aqui, ó, nesse primeiro filtro. Nesse caso, não existe a necessidade de se colocar esse filtro. Por quê? Porque nós já colocamos o filtro em paralelo com as cargas que geram as harmônicas. A partir desse ponto aqui, ó, as cargas são cargas passivas, né, que não geram problema harmônico. Portanto, esse filtro não tem função. Ele está morto aqui dentro do sistema elétrico de alimentação. Poderia ser retirado, né? Então o caso ideal seria esse caso representado, né, onde você coloca o filtro harmônico em paralelo com um conjunto de cargas que gera harmônica. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, a rede ela está limpa, né? Não tem mais harmônicas porque o filtro eliminou todas as harmônicas geradas pela carga. Vindo para o primário do nosso transformador, na rede de 380 volts, a carga deformante também foi colocado um filtro em paralelo com ela. Então toda a harmônica gerada pela carga também foi eliminada. Vindo para o primário do transformador na rede de 480 volts, como nós só temos cargas passivas, tá vendo? Não existe a necessidade de colocar um filtro aqui. Então onde a concessionária mede, está tudo certinho, não tem problema harmônico. Consequentemente, o melhor lugar para se instalar os filtros harmônicos é em paralelo com as cargas deformantes. Aqui, quem quiser maiores informações sobre a empresa RTA, nós temos aí o dado contato, vale a pena visitar o site também e dar uma checada em todo o material didático disponível, né, pela empresa, e as informações técnicas também, né, relacionadas com o próprio filtro harmônico ativo.
E aqui a nossa última lâmina, né, onde nós temos a imagem do analisador de energia, né? É um instrumento hoje essencial para a análise e o tratamento harmônico, né? Sem esse instrumento hoje seria impossível realizar as análises e o tratamento harmônico, né, necessário dentro das redes elétricas de alimentação. E aqui são as referências bibliográficas, né, de onde foram retiradas aí algumas informações utilizadas durante essa breve apresentação.